Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar da conversa que a gente tem que ter antes do casamento. Eu já anunciei no canal que eu fiquei noiva, né? Eu fui pro Brasil de férias e fiquei noiva. E tô muito feliz por isso, mas esses últimos meses, assim, eu já fiquei noiva já tem uns 2, 3 meses, tá sendo bem tenso, tanto com questão de documentação, de preparar tudo, quanto com questão também de lidar com essas conversas que a gente tem que ter antes do casamento e ajeitar algumas coisas. No nosso caso, a gente já tá junto há um pouco mais, não, há 5 anos mais ou menos, então a gente teve bastante tempo de conversar e a gente mora junto também há 4 anos e meio, a gente foi morar junto muito rápido. Então, assim, muitas das coisas, dos nossos pensamentos, ponto de vista, enfim, morar junto, as coisas que um convive com o outro morando junto, a gente já experienciou, a gente experiencia, a gente vive isso no dia a dia, é a nossa realidade. Mas isso também não impede de que algumas coisas precisam ser conversadas. Até porque, gente, a gente está colocando o governo no nosso relacionamento. E, em geral, parece não ser uma boa ideia. Por isso que eu até falo que eu não idealizo o casamento, né? Mas eu acho, assim, importante, tem várias questões que não cabem a este vídeo. Porém, dentro dessas questões de amar a pessoa com que você tá, de querer passar o resto da vida com ela, de idealizar esse futuro com a pessoa, a gente precisa ser um pouquinho mais racional. Principalmente para as mulheres, eu acho que é importante, né, de mulher para mulher aqui, é importante a gente pensar em algumas coisas que a gente realmente precisa colocar ali em pratos limpos antes da gente assinar o contrato ali de casamento, porque querendo ou não, é um contrato que você está assinando, que você vai estar com aquela pessoa. Na frente da sua família, dos seus amigos, né, na frente de Deus, se for o caso da sua religião, e também na frente do governo. Então, para que tudo fique direitinho, é importante a gente ser um pouco mais racional nesse momento. E aqui, gente, eu tô falando para você que já vai casar agora, até para você que casou também, até tem como ter essa conversa e modificar algumas coisas no relacionamento. E para você que tá namorando, que pretende ficar mais tempo com aquela pessoa, eu acho importante a gente tirar algumas coisas ali a limpo, porque é uma pessoa que a gente vai querer manter e criar uma família juntos. Além das nossas famílias, né? Que no meu caso eu moro na Alemanha, sou do Brasil, então minha família está no Brasil. Tem menos esse peso da família se juntar uma com a outra. Mas a questão de eu ter conhecido a família do meu namorado, deles terem me aceitado, também faz muita diferença no fato de eu quero realmente passar o resto da vida com essa pessoa porque eu estou em harmonia, não só com o meu namorado, no caso meu noivo, mas também com a família dele. Enfim, vamos direto ao ponto, porque eu gosto de fazer essa introdução, mas eu acho que algumas pessoas podem se irritar com isso, então vamos lá direto ao ponto. Uma das frases mais importantes desse vídeo é: um homem não é um plano, tá? Então, por isso, você precisa prestar muita atenção, como eu já disse, no contrato. O que é o seu contrato de casamento? É esse contrato que você faz antes de se casar, principalmente de divisão de bens. Que é, no caso, se vai ser divisão parcial de bens, se vai ser divisão total de bens, se vocês não vão dividir nada, cada um, né, entra, eu entrei com X, vou sair com X se o relacionamento acabar, e ele entrou com Y, vai sair com Y se o relacionamento acabar. Ou pode ser que a gente junte as nossas coisas e divida 50% se o relacionamento acabar, ou tudo que a gente construiu após o casamento, a gente vai dividir de 50%, que é esse o modelo que a gente escolheu. Tudo que vem depois do casamento, a gente vai dividir 50% se a gente se separar. E o que veio antes, não. É dele, o que é meu, e no caso eu não tenho muita coisa, para ser sincera. Mas ele me apoiou muito nas questões de estudar aqui na Alemanha, enfim, então dentro da nossa realidade, das nossas conversas, faz sentido para mim. Porém, gente, eu quero deixar claro aqui que o mínimo aceitável, você mulher, me ouça, o mínimo aceitável é esse sistema que eu estou fazendo, que é você casar e tudo que vem após o casamento é dividido igual para igual, tá? E depois tem o próximo ponto de você já dividir 50% os bens que vocês já tinham antes do casamento também. Por quê? Porque, gente, o casamento é uma sociedade.
Se você entrar em completa separação de bens, né? Então, tipo, total separação de bens, até se você sendo a pessoa mais rica da relação, tá? Você, mulher que tá me ouvindo, pode ser a pessoa que tem mais dinheiro do que ele da relação. Por isso que eu falo, nesse caso, talvez seja bom pra você fazer esse contrato de que você tinha antes continua sendo seu e o que vem depois, que vocês adquirirem depois, faz parte, querendo ou não, do casal. Porque vocês estão juntos, é um motivando o outro, é um cuidando de alguma coisa na casa, na família, no emocional, para que o outro consiga construir algo, produzir algo financeiro, né? Gerar algo financeiro. Mas por que eu falo isso? Que é muito importante, é o mínimo. Esse é o mínimo se os dois estão produzindo alguma coisa. Eu acho que você tem aquela motivação, você produz, mesmo que, com certeza, assim, na maioria das vezes, um vai produzir mais e o outro menos, mas no final, vocês, como eu acabei de dizer, vão estar se balanceando em várias áreas na vida de vocês. Agora, se você pretende ser dona de casa, e esse é o ponto master desse vídeo, preciso avisar aqui pra vocês já logo, né, de cara, repetindo a frase, um homem não é um plano. Então, se você vai ser dona de casa, você já sabe disso, você quer isso, ou se você está planejando isso, fazer essa mudança na sua vida, replaneje esse contrato de casamento também, se você já tem um, ou pense no seu contrato de casamento, se você não tem ainda e vai casar. Enfim, por quê? Porque se você for dona de casa, pode ser muito lindo no papel, na sua cabeça, na teoria, na idealização de cuidar dos filhos, de ver eles crescerem, cuidar do marido, da família, no caso parceiro ou parceira, né? Não necessariamente um marido, mas pode ser um parceiro que você tiver, uma parceira, enfim. Mas o ponto aqui é que o mundo, ele é um mundo capitalista. E ele não vai ver você da mesma forma se algo acontecer. Por isso que eu falei no início do vídeo, vamos pensar ali racionalmente, não só com o coração, porque agora, gente, a gente não se casa para separar, com certeza não. Mas a gente, justamente enquanto a gente tá se amando, a gente precisa ter essas conversas críticas, sabe? Porque quando se separa, se separar, espero que não, no meu caso, espero mesmo que não é mais aquela duas pessoas se amando intensamente. São duas pessoas que às vezes estão se odiando, né? O número de casais que terminam se odiando é incrível. E aí um tenta nessa batalha querendo ganhar do outro, sabe? Por isso que é bom a gente pensar dessa forma racional antes de acontecer isso, se acontecer. Nos precaver. Voltando aqui. Se você quer ser uma dona de casa, é importante ter esse contrato. Por quê? Porque você não vai gerar renda. Por mais que você cuide da casa, não precise pagar alguém para limpar, não precise pagar alguém para cozinhar, e não é a realidade de todo mundo também, você não está gerando renda. E além disso, você não gera renda, não gera bens para você ou para o casal, você também não está se valorizando no mercado de trabalho. E o mundo, ele é um mundo capitalista. Então, assim, se acontecer alguma coisa, já aconteceu várias vezes, várias histórias, de que você sai com uma mão na frente e outra atrás. Agora, tá uma moda aqui na gringa, eu não sei se já chegou no Brasil, eu acho que não. Mas na gringa tá uma moda de trade wives. Harvard Law School? That's right. But that's a top 3 school. Oh, I have a 4.0. Yes. But your major is fashion merchandising. Harvard won't be impressed that you aced history of polka dots. What are your backups? I don't need backups. I'm going to Harvard. Well then, you'll need excellent recommendations from your professors. Que é isso? Trade wives é tipo a mulher que é dona de casa e que tem até girlfriend, trade girlfriend, que é a dona de casa que no caso é uma namorada, nem se casou ainda. E a mulher, a menina, no caso, desiste de fazer faculdade e tudo mais e decide cuidar do cara, da rotina do cara, das roupas do cara, da casa. E tá tudo bem, não tem nada de errado disso. Só que elas vendem muitas vezes isso como sendo o melhor estilo de vida. Porque a mulher tá sobrecarregada no mercado de trabalho, porque a mulher, querendo ou não, ela conseguiu agora direitos trabalhistas, mas ela trabalha em dobro, porque ela precisa cuidar da casa, do filho, do marido e do trabalho dela. Então acabou que aumentou uma jornada tripla, quádrupla de trabalho. Então assim, todos esses pontos merecem ser mencionados e são válidos. Porém,
O que eu quero chegar aqui é, a gente não pode romantizar essa idealização de que você só fica em casa, só não, porque é um trabalho grande, mas de você ficar em casa, que se acontecer alguma coisa, você tá protegida disso. Da mesma forma que surgiu essa trend aí de trade wives ou trade girlfriends, também surgiu as que viveram isso e se arrependeram com 40, 50 anos de idade, porque o cara trocou por uma menina mais nova e ela é sem experiência, sem nada, não tem dinheiro, moram num apartamento minúsculo e tem que trabalhar aí de garçonete, de atendente, que não tem demérito nenhum, gente. Mas se você, principalmente nos seus 20 e poucos anos, estudou, estava encaminhando ali para construir a sua carreira profissional, você viu o seu parceiro, parceira se desenvolver, alavancar profissionalmente e você não conseguiu acompanhar isso porque você ficou cuidando em casa, da casa e dos filhos. Como eu disse, não tem demérito nenhum nisso, mas no mundo capitalista, esse trabalho de casa não é visto da mesma forma como uma pessoa que se desenvolveu vários anos no mercado de trabalho. Então, por isso que esse contrato para você que quer ser dona de casa é muito importante. Por quê? Porque você precisa se assegurar financeiramente se algo acontecer. E esse contrato, se você quer ser sim dona de casa, se é uma coisa conversada entre vocês, entre o casal, já digo logo, no seu caso é 50% dos bens, inclusive antes do casamento. Tá? Por quê? Porque você aí vai ter a certeza de que você vai estar resguardada. Então, a casa vai ser sua, também tem que prestar atenção. Vai estar o apartamento, a casa no seu nome? O carro que você dirige está no seu nome? É seu? É do casal? Para você, se acontecer alguma coisa, você sim tem direito àquilo e pelo menos um lugar para morar e uma coisa para se locomover você tem. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? O segundo ponto, e o vídeo, eu acho que ele vai demorar um pouquinho, mas eu acho que vai ser bem interessante. As coisas que eu escrevi aqui na minha anotação estão bem interessantes. Então fica aí, por favor, até o final do vídeo, tá bom? E escreva aí embaixo se você tá gostando, se você achar alguma dica super interessante. Se você não pensou muito nisso, mas achou importante mencionar isso aqui, por favor, escreva aí embaixo. Mas voltando, questão de dinheiro. Quem é responsável pelo quê? Se os dois trabalham, quem paga o quê, né? Quem paga a mensalidade da casa, no caso o aluguel ou, enfim, o financiamento? Quem paga o carro, a gasolina? Quem paga os móveis? Enfim, dividir aí dentro da sua realidade financeira quem paga o quê. E se você é pobre, né, o seu namorado, marido, parceiro, parceira também é pobre, eu acho muito difícil essa questão de não trabalhar. Eu acho que nesse caso é uma coisa que quase que obrigatória, querendo ou não, ter duas rendas na família, né? A gente vê a realidade do Brasil e essa discussão, às vezes, da mulher ficar em casa, ser dona de casa, hoje, ela é muito mais da classe média alta, por exemplo, uma realidade da classe média alta, porque a mulher pobre, ela precisa, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque, no meu caso, eu quero escolher trabalhar. E essa escolha de ficar em casa, de ir trabalhar, é uma escolha, deveria ser uma escolha, mas para muita gente não é, infelizmente não é. Então, se no seu caso você vem de uma constelação de família pobre, vai casar com uma pessoa que também não tem condições financeiras muito grandes, querendo ou não, você provavelmente vai ter que trabalhar os dois. Então, essa questão do contrato, de ficar em casa, de se resguardar, também é importante para você. Não pense que é porque você tem menos, que isso é menos importante para você, mas talvez você não se identifique com essa questão de, eu posso escolher se eu vou ficar em casa ou não, sabe? Então, enfim, mas tirando essa parte, guarde aí as dicas de acordo com o que fica melhor dentro da sua realidade. Mas voltando para a questão financeira, duas coisas é importante. Uma que eu acabei de falar, quem é responsável pelo que na casa, e a segunda coisa que muita gente não pensa é quem é responsável pelos seus pais ou pela pessoa que te criou. Por quê? Porque no meu caso, eu tenho uma mãe, eu não tenho pai. Meu pai, ele faleceu quando eu tinha 2 anos, né? Eu tenho pai, mas ele faleceu quando eu era bebê. Então eu fui criada só pela minha mãe, pela minha avó, enfim. E a responsabilidade de cuidar da minha avó quando ela ficou doente, enfim, foram dos filhos. E provavelmente a responsabilidade de cuidar da minha mãe quando ela ficar mais velha é minha. E eu deixei claro pro meu namorado, noivo, enfim, que eu tenho um sonho específico relacionado à minha mãe e que eu quero realizar isso, e é uma coisa que vai sim impactar financeiramente, mas que eu tô estudando para isso, que eu tô trabalhando para isso, para ter essa condição financeira de realizar isso. Então pode ser que isso signifique que a gente vai ter um carro que vai ser um carro popular, não vai ser um carrão. Enfim, cada um tem a sua realidade financeira, tá, gente? Eu tô dando um exemplo aqui. Pode ser que isso signifique que a gente vai ter que morar numa casa menor e não num casarão.
Enfim, não sei, mas isso é uma prioridade para mim, porque eu sou filha única, minha mãe não tem marido, não tem, enfim, ninguém, e eu preciso, apesar de eu não ser obrigada a cuidar dos meus pais, e a minha mãe não me faz sentir assim, não me entenda mal, eu sou filha, né, gente? Então, assim, eu quero sim dar coisas pra minha mãe. Ela cuidou de minha vida toda. Então, eu poder dizer isso pro meu namorado e falar, olha, isso vai impactar financeiramente a gente, sim, mas a parte boa é, eu tô na Alemanha, vou ganhar em euro quando eu me formar, né? Então, essa conversão, querendo ou não, funciona super bem e ele tem essa consciência. Então, no seu caso, na sua família, quem é que cuida de quem? Quem vai cuidar de quem? Você tem irmãos? Você é filho único, filha única? Então, assim, pense bem e converse. E não só converse para falar de você, como pergunte também. Porque no caso do meu namorado, ele tem os pais vivos, muito bem, mas a Alemanha tem uma seguridade social muito boa, o que isso é muito legal, e ele tem 7 irmãos, no total são 8. Então, se todo mundo juntar um pouquinho em pouquinho, os pais vão ter uma vida de velhice muito boa, sabe? Mas no meu caso, realmente é só eu com a minha mãe, porém, é no Brasil, então a conversão da moeda é um pouquinho melhor. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado e conversado e analisado, para você não ter surpresa da pessoa jogando algo na sua cara, brigando com você, e aí você vai falar, olha, eu te falei lá antes da gente casar, tá? Isso certinho. Se bobear, até anota, guarda certinho, conversa de casamento, conversa pré-casamento, porque isso sim, gente, é muito importante. Lembrando, eu tô sendo muito racional, mas eu sou esse tipo de pessoa, eu sou muito emocional e muito racional para várias coisas. Eu acho que isso é importante, isso é muito bom. Ruim em alguns momentos, mas ótimo em outros, como por exemplo nesse agora, tá bom? Terceiro tópico, criação de filhos. Gente, isso é muito importante. Não só da criação, mas você quer ter filhos. Isso é uma coisa tão simples e hoje em dia já tá mais comum das pessoas conversarem sobre isso e muitos relacionamentos, inclusive, acabam por causa disso. Porque, no caso, a mulher não quer ter filho, o cara não quer ter filho, e aí o sonho do outro é ser mãe e pai. Então, não insista em um relacionamento que a pessoa sonha em ter um filho e você não, e aí um acha que vai convencer o outro. Não faça isso. No meu relacionamento, exemplo muito pessoal, desde o começo eu falava, eu não sei se eu quero ser mãe, não sei se eu quero ser mãe. Hoje eu falo, olha, eu ainda não tenho vontade de ser mãe, eu tenho 27 anos, eu acho que eu ainda tenho aí mais uns 7, 8 anos para poder engravidar. Dentro desse período, provavelmente eu vou sim engravidar, mas eu também vou engravidar uma vez, eu quero ter um único filho. Apesar de eu achar que vem gêmeos, eu tenho essa sensação, mas enfim... eu quero engravidar uma única vez, eu quero ter um único filho. Se você quer ter uma família grande, de 2, 3, 4 filhos, até 2 filhos não é uma família grande, né? Mas 3, 4 filhos, não vai ser comigo. E eu deixei isso claro, eu falei assim, olha, isso pra mim é um ponto mínimo. Não insista que eu vá ter filhos, porque esse vai ser um motivo que a gente poderia se separar. Porque eu não vou ter filho, porque você tá pedindo pra ter filho, sabe? Eu sei das responsabilidades da mulher em ter um filho, a questão do mercado de trabalho, de me desenvolver, isso é muito importante pra mim. Então, assim, dentro do que você quer, converse. Se no seu caso você quer ter 4, 5, 6 filhos, além de avaliar a questão financeira, também converse com o seu parceiro ou parceira sobre isso. Isso é uma coisa mínima. E além disso, como eu mencionei, converse sobre a criação dos filhos. Tem 2 coisas importantes pra mim que eu conversei, que pra mim tá tudo certinho, tá? Religião. Eu não sou uma pessoa, apesar de ter sido muito criada na igreja, a igreja protestante, né, pentecostal, eu tomei um pouquinho de trauma de algumas coisas, e apesar de eu ter muita fé, de eu amar a Deus, de eu orar, eu ser muito agradecida a Deus, eu ser fiel mesmo a Deus, e temente a Deus, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu quase nunca vou à igreja. Aqui na Alemanha, por causa do meu namorado, eu vou na igreja luterana, que é uma igreja mais liberal. E essa conversa foi muito importante pra mim no sentido de, pra ele é importante casar na igreja, e se a gente tiver filhos, pra ele é importante fazer o batizado do filho, né, ou filha, enfim. Então, foi uma conversa que ele me convenceu, e da mesma forma que ele abriu mão de ter uma família com, sei lá, 3, 4 filhos, ou até 2, porque no caso ele falou, 2 não seria ruim. Eu falei, olha, só vai ter 2 se for gêmeos, porque eu vou engravidar uma única vez. E ele ele aceitou isso, porque eu fui realmente muito realista com ele. Eu também aceitei a questão de, ok, a gente pode sim casar na igreja e sim, se a gente tiver filho, a gente pode batizar. É importante para você, para sua família, para essa cerimônia familiar,
tá tudo bem, não tem problema pra mim, eu não sou contra, em geral, assim, algumas igrejas eu sou contra, mas enfim, eu não sou contra a religião, a igreja, porém eu respeito várias coisas, eu respeito vários tipos de religião, menos quando é o extremismo, isso vale pra várias. Quando é o extremismo católico, quando é o extremismo pentecostal, quando é o extremismo, enfim, né, de outras religiões aí que a gente não tem não vê muito comum no Brasil. Então tudo que é extremista eu não gosto. Eu fui criada muito nessa religião extremista. Hoje até minha mãe liberou um pouquinho disso, graças a Deus, mas isso me deixou alguns traumas aí que não vem ao caso nesse vídeo. E eu não quero passar isso se eu tiver filho ou filha, entendeu? Então eu deixei isso muito bem claro na nossa conversa. E além disso, um tema polêmico, pra mim foi importante saber. Eu cheguei pro meu noivo e perguntei: se a gente tiver um filho ou uma filha e depois de uns anos percebe que esse filho ou filha é da comunidade LGBT+, enfim, é uma sigla muito grande, não sei. O que você faz? E aí ele respondeu, nada, né? O que eu posso fazer? A pessoa, o jeito que ele ou ela é, enfim. E essa resposta pra mim foi muito importante. Você pode estar revirando os olhos, falando que absurdo e que coisa horrível de se perguntar. Pra você, vai ter perguntas que vai fazer sentido. Pra mim, essa pergunta fez sentido. Por quê? Eu não quero ter na família uma briga interna, porque isso é muito comum. O filho ou filha se assume da comunidade LGBT e aí você tem o pai ou a mãe que para de falar, que abandona o filho, abandona a família, e aí muitas das vezes a mãe fica ali equilibrando pratinhos, sabe? Então eu não quero isso na minha família. Se eu tiver um filho da comunidade LGBTQI+, enfim, eu vou aceitar de braços abertos, vou querer aprender junto, né? Vou querer saber lidar com essa situação, com certeza, mas eu também quero que meu parceiro, que eu escolhi para estar comigo, esteja comigo. Então, nesse quesito é muito importante. Assim como se eu tiver um filho, eu falo muito com meu... Eu sei que são conversas, gente, muito distantes, mas o objetivo do vídeo é esse. É falar de conversas que agora parecem distantes, mas no futuro não é. No futuro vai ser o seu presente. Então, por isso que eu falei que esse vídeo é muito importante. Vai abrir aí, provavelmente vai abrir um condomínio na sua cabeça. Pelo menos quando eu comecei a pensar, abrir um condomínio no meu. Na minha cabeça, no caso. E essa questão, por exemplo, se eu tiver um filho, eu já deixei claro pro meu noivo, se eu tiver um filho ou uma filha, que é uma pessoa que não cumpre as regras, no sentido de um bandido, bandida, enfim, não sei, esqueci a palavra que seria ideal pra falar. Deus me livre e guarde, Senhor, tá repreendido. Mas assim, se acontecer, obviamente, você dá uma chance, 2 chances de tentar reabilitar a pessoa que usa substâncias entorpecentes, enfim, você dá 1, 2 chances de reabilitar a pessoa, mas eu acho que eu não seria, não posso dizer hoje, né, porque eu ainda não tive, né, é um futuro, mas eu não sou a pessoa que passaria, a mãe que passaria a mão na cabeça. Eu sou aquela mãe que liga pra polícia e avisa, vem buscar, porque ele tá aqui, entendeu? Então, assim, eu deixei isso claro também e é isso, a gente tem que ser parceiro. A pessoa que você tá junto é seu parceiro. Então, não é aquele que o filho vai lá perguntar pro pai, o pai diz uma coisa, depois vai perguntar pra mãe, a mãe diz outra totalmente diferente, e a criança aprende que ela pode tirar o melhor que ela quer pra ela, de acordo com quem ela perguntar, né? No caso, existe uma parceria. Espero que não esteja muito escuro, tá escurecendo demais aqui, eu acho que vai chover bastante, chegou uma nuvem, então eu espero que dê pra ver tudo certinho ainda. Mas, enfim, outra coisa importante é trabalho. Fale sobre seus objetivos de trabalho. Por mais que você queira ficar em casa e ser dona de casa, fale sobre, eu quero fazer cursos, eu quero abrir meu próprio negócio e trabalhar de casa para poder cuidar se a gente tiver filhos. Enfim, objetivos de carreira, tá? Por mais que você escolha ficar em casa, saiba do objetivo de carreira da pessoa que está com você, para vocês andarem, alinharem junto, para você não ser pega de surpresa. No meu caso, eu gostaria sim de fazer um período de trabalho fora da Alemanha, em outro país, trabalhando numa empresa super diferente, e o meu namorado também. Então a gente está alinhado nessa questão de carreira juntos quanto a isso. Agora não adianta nada ele ter o sonho de se mudar, sei lá, para a China para trabalhar e eu falar, não, eu quero depois de terminar o meu curso na Alemanha, eu quero voltar para o Brasil, isso é para mim fast, que fala aqui, né? Isso é para mim, assim, não tem flexibilidade nisso. Então, como? Eu vou para o Brasil, ele vai para a China, a gente continua casado? Não dá, né, gente? Então, assim, esse alinhamento profissional, para onde você quer ir, o que você vai fazer para chegar lá, também é uma parte importante da conversa.
Para finalizar, eu tenho umas observações finais para você que escolheu ser dona de casa. Lembrando, e eu já mencionei aqui, que eu não sou contra isso, mas eu realmente sou preocupada em que você faça o que é melhor para você e para sua família, em geral, tá? Por isso eu tenho algumas diquinhas finais aqui para você. Se você resolver ser dona de casa, procure uma forma de gerar renda. E isso quer dizer o quê? Muitas vezes a gente vê aí no YouTube, na internet, né, enfim, outras plataformas, que a mulher cuida da família, cozinha da casa, né, limpa a casa, e a gente segue aquilo pensando, ela é dona de casa, o marido é provedor e tá tudo certo. Só que, gente, a gente esquece que a gente tá dando visualização para aquela pessoa, que ela tá vendendo, fazendo parceria com marcas, e querendo ou não, apesar de ela ser uma dona de casa, ela tem um trabalho, porque aquilo gera uma fonte de renda, por mais que seja um pouquinho, por mais que o marido ganhe 5 mil, 10 mil e ela ganhe 1.000, 2.000, aquilo ali, querendo ou não, é importante tanto para a renda familiar, depende de cada casal, quanto para ela mesma. Até para você no futuro, se acontecer alguma coisa, ou se simplesmente você quiser, seus filhos estão criados e você quer entrar no mercado de trabalho de novo, você se sente entediada, enfim, você pode escrever que você trabalhou com marketing digital, com comunicação, com designer gráfico, enfim. Você tem várias habilidades ali que você pode sim colocar no seu currículo no futuro e é um negócio. Aqui um canal no YouTube, né, querendo ou não, ele é um negócio, assim como ter uma plataforma, um canal, no caso, em outras plataformas. Aquilo gera uma renda, gera parcerias. Eu ainda não tenho, porque o canal é pequenininho, mas espero que no futuro eu tenha. Mas assim, o que eu quero dizer é, tem uma forma de renda. E aí, se você pensa, não, realmente não quero ganhar dinheiro, produzir algo para gerar dinheiro. Então pense, talvez, em receber uma mesada do seu parceiro ou parceira. Por quê? Porque você pode pegar essa mesada e usar para se cuidar, cabelo, unha, maquiagem e tal. Você também pode pegar uma parte, né, um terço para se cuidar, um terço para investir. Então você vai colocar ali, vai aprender a investir ali na bolsa, né, investimento ali de alto risco, baixo risco, enfim, vai aprender a investir. E também um terço vai para o seu aprendizado. Você vai manter sua cabeça ocupada com alguma coisa. Nem que seja para você comprar livros sobre criação de filhos e cuidar da casa. Você vai usar esse dinheiro para aprender coisas, para alimentar o seu cérebro, tá? Isso é muito importante. Até porque quando eu não sou mãe, nunca fui, mas eu sei isso, a maioria das pessoas são assim. Quando você tem algo novo, e aí no caso um bebê, por exemplo, é tudo lindo, maravilhoso, é tudo novo. E eu sei, a mãe, no caso, tem problema pra amamentar, né? Isso é um processo difícil. Tem várias coisas, tem depressão pós-parto, tem a questão de não dormir à noite, eu sei. Mas você tá com um bebê, é uma novidade, que você sempre quer estar perto ali, enfim. Assim como quando a gente tem alguma coisa, e não me entenda mal, não quero comparar bebê com coisas. Mas eu quero dizer que uma novidade na vida, você acaba jogando a sua atenção para aquela novidade. E aí, depois de um tempo, pode ser que isso comece a baixar, assim, aquela sensação de euforia, sabe? E aí você se sinta meio tipo, e aí, o que eu vou fazer agora? Então, nesse momento, mesmo que você decida cuidar da casa, você pode usar essa dica. Ler um livro, pode ser relacionado à criação do seu filho, pode ser relacionado até a aprender a costurar. Pode ver vídeos? Pode, mas assim, eu acho que leitura é mais importante porque vai te alimentar mais mentalmente, tá? Vai te acalmar mais também. Mas a ideia aqui é invista em aprendizado, qualquer tipo de aprendizado. Seja um aprendizado que você tem R$30, R$40 para comprar um livro, seja um aprendizado que você tem aí 100, R$200 para fazer um curso online, por exemplo, tá bom? Então invista, pega uma mesada, converse aí com seu parceiro ou parceira, fala, olha, eu vou ficar em casa, sim, mas então, o dinheiro que talvez a gente usaria ali para pagar alguém, para cuidar da criança e tal, você poderia me dar esse dinheiro que eu vou tentar racionar, sei lá, esse dinheiro para poder investir em mim também, porque eu acho importante. E se essa pessoa te ama, se ela tem, obviamente, as condições financeiras para isso, tá tudo certo. Lembrando, se você não tem a condição financeira para isso, talvez você tenha que trabalhar também, não tem essa escolha de ser uma dona de casa. Então, assim, né, cada realidade é uma realidade diferente. Continuando nessa dica bônus para as futuras donas de casa ou para as donas de casa atuais, eu já mencionei sobre a questão do contrato, que é muito importante você ter um contrato de divisão de bens e verificar se está tudo certinho no seu nome ou no nome de vocês dois, né, no caso, ou no nome dele, porque dentro do contrato isso também vale na hora de dividir os bens. Mas, gente, eu falo isso não para ser gananciosa. Por quê?
Eu assisto muitos vídeos ali, aquele vídeo da Sobrevivendo na Turquia, Dani Boggioni, também vejo, Dani Delanos, né? Dani Boggioni é Sobrevivendo na Turquia, mas a Dani Delanos, eu vejo as histórias que acontecem lá. Conversei com a minha terapeuta também, ela mora aqui na Alemanha, brasileira, tem filho com alemão. E assim, várias dessas dicas que eu dei aqui foram inclusive dicas que eu peguei dessas histórias, dessas experiências dessas mulheres, que eu peguei e guardei pra mim, que gostaria de me resguardar quanto a isso, e eu tô passando algumas coisas aqui pra vocês, na verdade, as mais importantes aqui pra vocês, tá? Continuando, eu não tô fazendo um vídeo específico sobre filho, por exemplo, mas eu tenho várias coisas relacionadas a filhos, a como tentar se precaver, se proteger, né, quanto a essa questão de ter filhos no exterior, mas não é o foco desse vídeo, então não vou falar sobre isso. Porém, conversando com essas mulheres, conversando no caso com a minha psicóloga e vendo as histórias dessas mulheres, o canal dessas mulheres, a gente vê a diferença de culturas. Em muitas culturas é normal a mulher ter esse papel de dona de casa. Já é uma coisa natural de acontecer. E tá tudo bem. Como eu disse, eu não sou contra isso, tá? Se você se preparar bem, se resguardar bem, tá ótimo. O negócio é que nessas culturas, as mulheres e a família dessas mulheres se preocupam com que ela se resguarde. Então ela tem o dote. O dote é dado em ouro, que é só pra ela, né? Pra ela guardar ali no cofre, se acontecer alguma coisa, ela tá ali com o dinheirinho dela que ela pode vender, com o ouro dela que ela pode vender. O cara tem que dar um apartamento já, talvez já pra mulher, ou apartamento ali dos dois, certinho. Então, nessas culturas, é normal, sim, a mulher ser dona de casa, mas ela é resguardada de alguma forma. No Brasil, a gente se acha muito moderno e a gente só acha ali na emoção, jogando a razão fora. A gente vai lá e fala, não, você é dona de casa, que nem a menina lá do outro país lá, né? Eu quero ser uma dona de casa aqui, uma mulher tradicional. E aí esquece de se precaver. Sendo que nesses países ali que tem essa cultura da mulher dona de casa, as mulheres se precavem sim, e muito bem. E também tem essa diferença de cultura em geral, que se separar nesses países é muito mais difícil, muito mais mal visto. Eu não tô dizendo, com certeza não tô dizendo que isso é uma coisa boa, mas eu tô dizendo que nesse caso a separação é uma coisa muito menos real, né? Muito menos assim, possível de se tornar realidade dentro desses países do que no Brasil, que você pode ir lá simplesmente e pedir o divórcio, né? Então, assim, a gente tem que lidar ali com a nossa realidade e com a realidade também das leis de onde a gente tá, né? No meu caso, eu tô na Alemanha, e se você tá me vendo aí do Brasil, provavelmente tá me vendo do Brasil, se você estiver vendo do Brasil, também prestar atenção na realidade, nas leis do nosso país maravilhoso, tá bom, gente? Última coisa que é importante todas essas coisas que eu falei aqui também é importante para você se precaver, não só em caso de separação. Às vezes foi o que aconteceu com minha mãe, é a minha realidade. O meu pai, ele faleceu, eu tinha 2 anos, tá? Eles não eram casados, minha mãe não teve direito a nada, tá? Meu pai tinha ajudado, tinha comprado alguns materiais de construção em um terreno, enfim, não o terreno, mas tinha comprado alguns materiais de construção. Assim, família pobre, gente, eu vim de família bem humilde. E meus tios usaram esse material de construção, sendo que eles poderiam vender esses ferros, essas coisas, para dar para minha mãe, porque, né, uma filha pequena de 2 anos. Minha mãe, ela tem, acho que ela já se curou disso, mas eu lembro que ela tinha uma mágoa muito grande disso, que ela me criou sozinha mesmo. Por isso que eu dou muito valor à minha mãe, mas a minha família em geral, assim, a maior parte da família, ótimo, dou assim, é minha família, mas assim, eu não tenho aquela coisa de família unida mesmo, porque eu acho que eu fui muito separada por causa da família do meu pai, no caso. Apesar de eu amar minha avó assim, tadinha, ela é maravilhosa, não tem nada coisa assim com ela, mas muitos dos meus tios, não todos, eu gosto muito deles, só assim, vejo de vez em quando no Instagram, fui amiga quando era criança dos meus primos, mas era uma coisa que a gente se viu uma vez por ano, sabe? Porque eu não tava sempre lá, porque eles nem iam me buscar, nem me chamavam, sabe? É a minha tia que me chamava pra ir pra casa dela nas férias, e isso era incrível, maravilhoso, mas era a única parte da família do meu pai que eu tinha. E eu tô dizendo isso aqui pra mostrar pra vocês que ninguém vai estar lá por você, além, claro, da sua mãe, do seu pai, enfim. Então você, como responsabilidade de mãe, de pai, ou por você mesma, você por você precisa se resguardar, porque meu pai morreu, não tinha nada pra deixar pra minha mãe, o que tinha, meus tios pegaram,
Não, ele trabalhou no exército um tempo, mas um pouco antes de morrer ele saiu, então nem teve como eu ganhar pensão, porque eu sou registrada pelo meu pai, né? Eles não eram casados, mas eu sou registrada pelo meu pai. Então, assim, minha mãe realmente teve que, minha mãe e minha avó, se virar nos 30 para me cuidar, para me criar e cuidar de mim. Então, eu não desejo isso pra ninguém, não desejo isso, não desejei isso, obviamente, pra minha mãe, e eu não quero que essa seja a minha história. Então, financeiramente, a conversa dinheiro é muito importante, sim. Você pode estar apaixonada, amando, maravilhoso, mas o mundo não vê amor. O mundo, infelizmente, é o capitalismo, é dinheiro, é quanto você tem, o que você pode comprar. Então, por favor, não se case por dinheiro, a mensagem não é essa, tá? Mas assim, dentro da sua realidade financeira, se precaveja, enfim, e faça melhor para vocês dois, tanto para você quanto para a pessoa que tá com você, porque se você ama aquela pessoa, você também quer o melhor para aquela pessoa, né? Você não quer tirar vantagem. É isso, espero que você tenha gostado deste vídeo, que foi muito esclarecedor, ficou bem longo, falei bastante, mas eu acho que é importante, eu quis simplesmente aqui, anotei o que eu ia falar, mas eu quis conversar mesmo, como se fosse com uma amiga. Então, eu realmente espero que esse vídeo tenha trazido algo de positivo pra você. E se você gostou, por favor, se inscreva no canal. Ele tá crescendo de pouquinho em pouquinho, mas eu tô muito feliz com o crescimento do canal. Comente aí também o que você achou, o que você... alguma história sua, né, que você queira compartilhar, talvez. Eu acho que seria interessante pra gente criar essa comunidade aqui no canal, tá bom? Muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!